Então, outro ponto importante é a glicemia. Tentamos não deixar com que essa glicemia passe de 150, né? Existe muita coisa envolvida, cortisol, lactato, né? Ciclo de Cori, resistência à insulina. Muitos desses pacientes têm um nível alto de resistência à insulina, a presença das citoxinas, né? Da inflamação, o paciente que faz hemodiálise também é um paciente mais vulnerável. A própria nutrição em si, a imobilidade, diminuindo o gasto dessa pessoa que está sendo assistida ali. Então, há vários fatores que levam à hiperglicemia. Então, nós temos cuidado em controlar essa glicemia, não passar de 150. Trabalhamos sempre ouvindo o colega da assistência em relação ao regime de insulina para esses pacientes. Então, a glicemia é um ponto importante. Bom, mas a grande dificuldade é enfrentar a caquexia cardíaca. O paciente que chega para você com caquexia cardíaca, ou que entra em caquexia cardíaca durante o seu tratamento, lhe dá uma aflição muito grande por tentar resolver isso aí. E não é muito fácil. Hipócrates já descrevia, 400 anos antes de Cristo, a caquexia cardíaca como sendo a carne se consome e se transforma em água. Ele visualizava a perda do músculo e o edema. Você palpa o paciente e só sente aquela coisa, você sente que aquilo ali é edema mesmo, que aquilo ali é retenção de líquido. Então é uma situação muito grave, uma situação que causa bastante vontade de resolver, né? Você fica tentando alimentar esse paciente, tentando nutrir, mas não é tão fácil. Os critérios diagnósticos são dois. O critério estático, onde você tem 80% do peso ideal. Peso ideal já é uma coisa difícil. Se olhar na população, quem tem peso ideal já é pequeno. Você ter 80% do peso ideal, a gente já começa a pensar em caquexia. E a dinâmica é quando perde mais de 10% do peso nos últimos 6 meses. É incrível como essa incidência é maior do que o que a gente pensa. Tanto no transplante como no Hospital do Câncer, que é outro hospital que eu trabalho, eu sempre costumo ter essa avaliação, quanto perdeu de peso nos 6 últimos meses. É impressionante como a perda de 10% é muito mais frequente do que as pessoas que não se interessam exatamente pela nutrição percebem. Bem importante esse percentual de pessoas. Então, a desnutrição ela é identificada em 50% da população de pacientes hospitalizados. Na insuficiência cardíaca, certamente isso tem um impacto maior. Ela aumenta a mortalidade em 1,9%, isso é muito, né? Há uma mortalidade 3 vezes maior no paciente ambulatorial. Então, desnutrir no hospital é grave, mas o paciente que você está conseguindo manter no ambulatório e desnutre é mais grave ainda. Então, olha, eu não estou minimizando a desnutrição no hospital, sendo que no hospital tem todo um processo envolvendo a doença, envolvendo o tratamento, envolvendo as imposições de jejum, que eu acho isso uma coisa difícil de lidar. Hoje, em um dos hospitais que a gente trabalha, nós avaliamos metodologicamente 30 causas de jejum, para a gente entender como o hospital impõe muitas situações de jejum ao paciente. Então, é de se esperar que a incidência de nutrição no hospital seja mais corriqueira do que no ambulatório. Então, essa fisiopatologia multifatorial da caquexia vamos tentar abordar aqui alguns desses aspectos, né? Primeiro, a alteração do fluxo sanguíneo. Na medida que a doença cardíaca piora e a gente não consegue jogar sangue para aquele fluxo tecidual, você não tem um fluxo tecidual bom, a nossa respiração é muito bacana. Aqueles ATPzinhos que a gente consegue lá no ciclo de Krebs só acontece se o sangue chegar na célula, se a mitocôndria estiver funcionando, se tem oxigênio, se tem glicose. Então são várias condições de normalidade para que essa respiração, esse metabolismo tão limpo aconteça.
quando a gente não tem um suporte de sangue necessário, vias anaeróbicas que são utilizadas, produção de ácido lático, a produção de proteína diminuída, porque em meio ácido nós não temos formação de proteína, muito pelo contrário, você vai ter proteólise para poder buscar energia, para buscar neoglicogênese a partir das proteínas, dos aminoácidos. Nós vamos ter proteólise para dispor para o organismo aminoácidos necessários para as nossas novas prioridades. Quem está doente muda. E mudar significa precisar de novas proteínas, precisar de novo tipo de proteína. Eu gosto de dizer que o maior defeito da minha sogra é a saúde, ela tem uma saúde de ferro. Então, se você for procurar imunoglobulina nela tem pouco, se você for procurar proteínas que acontecem quando a pessoa está doente, na resposta metabólica ao trauma, não tem. Mas se ela adoecesse, não estou botando praga, se ela adoecesse, ela ia precisar dessas proteínas todinhas agora. Então, como a resposta metabólica ao trauma é filogenética, mesmo você ofertando nutriente, o organismo vai se autocanibalizar. Ele vai atacar suas próprias reservas para buscar energia, buscar proteína, aminoácidos novos. Vai buscar isso no nosso músculo esquelético e no nosso tecido adiposo. Então, as alterações do fluxo sanguíneo são percebidas dessa maneira pelo organismo e você tem uma modificação do turnover proteico, diminuição da renovação tecidual, você desconstrói, mas tem dificuldade de construir, perda de massa muscular, e isso tudo vem de uma situação de hipóxia celular. Então, na miocardiopatia isquêmica, na miocardiopatia dilatada e nas valvulopatias, qualquer que seja essa situação, o agravamento da doença cardíaca leva a essa situação de hipofluxo tecidual. E no hipofluxo tecidual, a acidose interessa ao nosso metabolismo. Os meios anaeróbios interessam ao nosso metabolismo. São meios caros, são meios que cobram demais da gente. Se a gente pensar no coronariopata em si, então nós vamos ter diabetes. A diabetes com tudo que vem junto dela, não é só a hiperglicemia, a gastroparesia, as lesões como o pé diabético, as alterações funcionais como doença renal, a hipertensão, a dislipidemia, tudo isso faz com que você modifique sua terapia nutricional. Desde o que a gente chama de dieta de bandeja no hospital, né, a dietoterapia, até mesmo a enteral ou a parenteral. Os quadros mais agudos, esses pacientes, eles frequentemente apresentam quadros agudos que requerem procedimentos, né? Então, os coronariopatas, eles fazem muito cateterismo, eles colocam stent, cirurgia cardíaca, eles são mais submetidos a procedimentos do que as outras cardiopatias. Se ele evolui com miocardiopatia dilatada, isso é uma evolução muito arrastada, é um paciente que ele tem uma adaptação hormonal, mas uma adaptação que você dificilmente percebe e nem sempre se acompanha da maneira apropriada, né? Eles evoluem em geral para comprometimento renal, e aí você tem que aumentar a oferta proteica desse paciente, principalmente na fase mais aguda. Quando ele sai da fase aguda, se ele não está em insuficiência renal aguda, ele está em insuficiência renal crônica, nós fazemos 1,5 gramas de proteína por quilo por dia, sempre lembrando do eixo da oferta de fosfato, por conta das alterações que ele tem, de paratireoide, né? E o tratamento farmacológico. São pacientes muito medicados, pacientes que usam diuréticos, pacientes que usam anticoagulantes, são pacientes que o tratamento farmacológico impacta no tratamento nutricional. Os valvulopatas, o principal questionamento são as alterações hemodinâmicas. Pacientes que têm estenose aórtica, pacientes que têm estenose mitral, são pacientes que têm restrição de fluxo e tendem mais à caquexia. Principalmente na estenose mitral, essa caquexia ela é muito difícil de você reverter, né?
E os fenômenos não cardíacos, além da alimentação, que a gente já falou, e a ativação neurohormonal, as alterações imunológicas, o catabolismo causado pela PIX, né, inflamação catabólica persistente, aquele paciente não sai do processo inflamatório, então ele não sai do processo catabólico. Certo? Então, são pacientes que têm um manejo da proteína diferente. Quando a gente não consegue atingir 50% da meta do paciente em até 7 dias, inevitavelmente a gente pensa em nutrição parenteral. Então, os pacientes que mais chegam à nutrição parenteral são aqueles que têm desnutrição grave, mas está tão ruim que você não consegue atingir meta parenteral, o intestino está muito atacado, está com o seu epitélio muito danificado. Pacientes que têm doença isquêmica concomitante, vômitos, manutenção da acidose, o paciente fica vomitando, gastroparesias importante, né? E uma condição importante que a gente usa no nutrição parenteral, queria que vocês atentassem a isso, quando cirurgias de grande porte. Paciente desnutrido, que não chega a meta nutricional, e ele tem uma cirurgia à vista, 10 dias antes da cirurgia eu começo com a nutrição parenteral, para que ele entre melhor nutrido, para que ele entre com um MAP, né, para ter uma chance melhor de se recuperar nessa cirurgia. Se eu consigo atingir a meta parenteral, eu não penso nisso. Mas se eu não estou conseguindo, a parenteral é muito importante antes das grandes cirurgias. Muita gente vê a parenteral como vantagem, porque tem o menor gasto energético, você não gasta com a própria digestão, pensa-se assim, isso não é um pensamento muito correto. Acha que aquilo ali é um repouso para o trato gastrointestinal. Gente, o trato gastrointestinal não gosta de repouso. Ele gosta de estar trabalhando, porque quando o nutriente está no trato gastrointestinal, ele diminui a adesão das bactérias, ele aumenta a produção de muco que protege o intestino, ele melhora o movimento ciliar, então ele diminui a vulnerabilidade que ele tem a esses patógenos, ele mantém a microbiota em dia, ele produz vários sinalizadores bioquímicos, já falei aqui da colecistoquinina, dos peptídeos, das incretinas. Então tudo isso é muito importante e só existe se tiver nutriente. Então, achar que o trato gastrointestinal gosta de repousar, ele não gosta. Balanço de nitrogenado, muita gente acha que quando eu dou a parenteral, eu consigo, de uma maneira matemática, oferecer um aporte de nitrogênio, eu consigo ofertar nutrientes específicos, tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de lipídio. Então, há uma maior possibilidade de atingir metas. Então, a parenteral fica nos parecendo a grande solução. Não é. A grande solução é o trato gastrointestinal. A parenteral entra se eu não consigo utilizar, eu fico insistindo nisso, se eu não consigo utilizar o trato gastrointestinal. E na grande maioria das vezes eu utilizo os dois, nem que eu mantenha uma alimentação que nós chamamos de alimentação trófica para esse intestino funcionar. Eu tenho que ter muito cuidado com o volume, porque nós não fazemos aqui no nosso serviço, nós não utilizamos relação nitrogênio, calorias não proteicas menor do que 1/100. Nós não utilizamos. Tem que ter cuidado com a oferta de sódio, com o metabolismo do cálcio, com a associação com insuficiência renal e com a possibilidade de sepse. Esse é um paciente que a sepse tem uma mortalidade alta, mas a sepse do paciente com insuficiência cardíaca é muito grave. Tem que ter cuidado com hipofosfatemia, porque muitos desses pacientes vêm de uma restrição, eles já vêm desnutrido, já vêm com jejum, então a chance dele fazer uma síndrome de realimentação é alta. Eu tenho que ter cuidado quando eu vou implantar o catéter por conta de pneumotólise, por conta de hemotólise, sangramento. Tenho que ter cuidado com a arritmia causada pelo catéter e de uma hemocultura positiva. O paciente pode não ter uma situação muito grave, mas ter uma hemocultura positiva. Tudo isso afeta de uma maneira importante o trajeto desse paciente durante a hospitalização. Então, meus amigos, eu queria dar para encerrar esse primeiro contato com vocês, que é essa aula de introdução, uma aula onde o objetivo é vocês entenderem a problemática
entenderem as circunstâncias que acompanham esse paciente, as vulnerabilidades que vocês vão ter que enfrentar. Porque quando a gente não tem muita certeza do sucesso, o que nos resta é fazer o máximo para que esse sucesso chegue. Então, a gente precisa entender essas coisas que eu expliquei aqui e ter um plano de ação em relação a isso. Esse plano de ação pode abordar, dependendo da sua estratégia, os 10 primeiros da fila do transplante, os pacientes da fila que internam, que eles frequentemente internam, os pacientes que você viu no ambulatório que precisam de um ajuste. Então, que eu gostaria que essa primeira conversa trouxesse esse entendimento. Mas na frente nós vamos começar a conversar especificamente sobre a terapia nutricional. Obrigado.